Continuando com a nossa aula sobre como ser antirracista, as cotas raciais surgem no Brasil com uma política pública de reparação histórica e promoção da igualdade das oportunidades para que os negros tenham acesso às universidades e concursos públicos, em proporção à sua representatividade na sociedade. Então, a gente tem oportunidades mais justas para as pessoas negras acessarem a educação e o emprego com as cotas. Então, a gente chama essas ações de políticas afirmativas. É quando a gente afirma que houve o racismo e precisamos mudar essa situação. Então, não é um privilégio, mas é uma política de reparar e garantir equidade, porque o que é equidade? É quando a gente dá cada um segundo a sua necessidade, diferente de igualdade, que você dá igual para todos. Só que quem tem muito não precisa, e quem não tem nada é que precisa. Então a equidade ela vem para fazer justiça social. Mas o que aconteceu com o passar do tempo, né? Então, com a política de cotas, essas políticas afirmativas em 2002, com o passar do tempo, começaram a surgir, infelizmente, casos de pessoas que não se autodeclaravam negras ao longo da vida, mas diante do benefício, que a gente entende que é direito, da política de cotas, passaram a se autodeclarar pretas ou pardas. Para quê? Para conseguir uma vaga, ou no emprego, ou na universidade. E isso gerou distorções e injustiças, a gente vê inúmeros casos na imprensa. Então foi aí que começou a necessidade do processo de heteroidentificação. O que é heteroidentificação? É um mecanismo de verificação da autodeclaração racial. Em outras palavras, é uma comissão formada por pessoas capacitadas que observa as características fenotípicas, que é cor de cabelo, tipo de cabelo, traços faciais, para confirmar se o candidato realmente se enquadra no grupo racial que está sendo beneficiado pela cota, pela política de cota. Normalmente são exigidas 3 características raciais para que a pessoa tenha direito à cota. É uma pena, pois tem uma aula aqui no canal sobre educação étnico-racial, e que eu falei no capítulo 2 e falo novamente, que é atualmente a aula mais vista no canal, e que lá eu digo, né, o que é ser negro? É uma opção política. Mas a ideia de se levar vantagem fez com que essa prática afirmativa de reparação dessa desigualdade do número de negros nas universidades e em melhores empregos fosse desvirtuada. É muito triste o Brasil ser conhecido como país que quer levar vantagem, sempre tira uma vantagem, né? Só a pessoa que é idiota e besta, que às vezes fica atrás da fila, que respeita regras, né? E eu sou esperto, né? Então é uma prática que veio para reparar esse mal e que foi desvirtuada. No Brasil, onde a escravidão moldou a nossa sociedade, as palavras carregam marcas profundas, tá? Então, por isso, conhecê-las e usá-las como consciência é essencial para o respeito. Nós tivemos, da história do Brasil, a maioria do tempo com a escravidão. Então, é tudo muito recente, é tudo muito novo, esse olhar étnico-racial, esse antirracismo. Então, eu gostaria que vocês levassem a sério essa linguagem antirracista, porque é um ato ético e pedagógico, porque vai ensinar vocês a ajudar e reduzir desigualdades. Então, assim, usar a linguagem antirracista é um ato de promover convivência mais justa e inclusiva. Não é mimimi, como vejo muitas pessoas falarem, principalmente as pessoas mais velhas, que a gente tem dificuldade de aprender novas palavras, neologismos, de aprender novas siglas, né? E aí eu vejo muitas pessoas falando que isso é besteira, mas quem é o oprimido? Quem foi o ofendido? É ele que tem que falar, ele que tem o lugar de fala,
até a próxima aula no final de mês de novembro, depois da live com Rafael Silva, eu vou fazer um resumo do livro Pequeno Manual Antirracista, que a Djamila Ribeiro tem o outro livro também, que é O Lugar de Fala. Então, a pessoa que sofre o racismo, que sofre a discriminação, que sofre a injúria racial, ela que tem que dizer o que é que a gente deve ou não falar, como forma de respeito. E aí essa frase do Frantz Fanon é a ideia de que a fala não é apenas uma comunicação, não é tudo tão simples e neutro. Ela é uma forma de ser reconhecido como sujeito diante do mundo, diante dos outros principalmente. Então, falar é existir absolutamente para o outro. Então, a linguagem é uma forma de existir socialmente. Então, é pela fala, pelo diálogo e pela expressão que a pessoa se torna visível, considerada, legítima aos olhos dos outros. Então, por isso que é importante que a gente usar os termos corretos quando vamos falar sobre pessoas negras, porque a linguagem não é neutra. Ela carrega história, valores, formas de pensar e pode ser preconceitos que podem reforçar o combate ao racismo. Então, eu vou começar com a mais falada. Eu vejo o tempo todo, então vamos parar. Que é denegrir. Então, é um termo que vem do negro, de negro, e ela tem uma origem racista, né? Ela associa o negro a algo ruim, a algo sujo. Então, use. Daí fala, mas o que eu vou usar no lugar? Difamar. Então, ao invés de falar denegrir, use difamar. Mulato, né? Que quando eu fui falar do Machado de Assis, muito tempo ele foi conhecido como um homem mulato. E o termo mulato, ele só reforma a divisão racial e hierárquica, estigmatiza pessoas negras e pardas. Então, mulato era pessoa rebaixada. Então, porque o branco era superior. Pessoa de cor. Então, assim, o pessoal tentava, ao invés de dizer assim, aquela pessoa, não, aquela pessoa de cor. Então, suavizava a identidade negra. Até tem hoje pessoas que têm medo de falar aquele negro, aquele preto, porque é uma coisa de suavizar, para apagar a história, a cultura, quando a gente fala pessoa de cor, então não deve ser usada. Serviço de preto, então é uma expressão muito racista que coloca assim as pessoas negras com funções inferiores ou que foi mal feito. No futebol até falava-se assim, como a pessoa preta ela não é muito eficiente, então não pode botar ela no gol, por exemplo, porque ela não vai ser tão eficiente. Então, o serviço de preto era uma expressão para falar que a pessoa era inferior, não era competente. Nega maluca, que vem até o bolo, né? Ela está ligada a um contexto de desumanização da população negra. Reforça-se um estereótipo pejorativo que associa as pessoas negras, principalmente as mulheres, a uma ideia de desqualificação moral, mental, né? Subserviência, né? Exotização, né? Que é uma coisa meio exótica, aqueles bonecos que se dançavam, né? Com a mulher... parecia uma boneca, né? Então desqualifica moralmente e mentalmente a mulher. É muito usado no futebol, né? A gente vê quando os brasileiros vão jogar aí pelo mundo, onde não tem as leis mais rígidas de racismo, vira um insulto racial clássico, né? Que desumaniza as pessoas negras, compara ela com animal, com macaco. Macaco, apesar de ser um animal muito próximo do ser humano, mas desumaniza, muito isso, é uma comparação negativa, ruim. Eu não sou as tuas negras, então é uma linguagem possessiva, é racista que trata pessoas negras como uma propriedade. Então falava, sua negro, seu negro, né? Que era como para quem tinha a posse das pessoas, tá? Cabelo ruim. Então, assim, discrimina características físicas negras, então aquela coisa, né, é o cabelo crespo, cabelo cacheado e não cabelo ruim. Então, quando a gente fala cabelo ruim, a gente reforça que o cabelo liso é bom, então o cabelo de quem é europeu, né, esse padrão de beleza eurocêntrico. Eu lembro que quando o Pelé fez os 100 gols, era em 1969, e a repórter vai toda feliz para falar com ele, o rei de cabelo ruim.
Então hoje não se deve mais falar isso. A gente deve valorizar o cabelo negro. A pessoa negra, ela pode ter o cabelo liso, ela pode ter o cabelo ondulado, o cabelo crespo. Ela escolhe, como nós também escolhemos, mas não ruim, porque parece que tem uma coisa boa que é o liso e que não é verdade. Coisa de preto, então assim, associar isso como se fosse a coisa preta ser ruim, ser inferior, ser negativo. É muito pesado isso. Eu tenho pavor de ouvir todas as palavras, mas coisa de preto é uma coisa horrível, a gente precisa combater muito. Ovelha negra, né, que a gente associa o negro a uma coisa negativa, dentro de um grupo lá, todos brancos, aí tem um negro, então pior, o negro é pior que o branco. E cor do pecado, né, que reforça o preconceito religioso e racial contra pessoas negras. Então fala assim, o negro tem uma cor que faz com que os homens desejem, né, as mulheres, então é uma cor que faz os homens pecarem, né, era muito comum os donos de escravos, os mercadores, né, abusarem, estuprarem as mulheres negras e falarem que era porque elas eram uma cor do pecado. Dia de branco, né? Então é usado para dizer que alguém quando está arrumado, elegante, ou vai a um compromisso importante, tipo reunião, um trabalho, um evento formal. E aí muitos negros relatam hoje que precisam estar bem vestidos para não serem confundidos com bandidos ou mendigos. E por quê? Por causa dessa coisa de dia de branco. Então, tá bem vestido, tá arrumado, elegante é coisa de branco, não coisa de negro. A gente vê muito isso hoje em dia. Né? Até agora, na morte dessas pessoas lá no Rio de Janeiro, da favela, eu vi um pastor falando isso, que ele fala pro filho dele que ele tem que estar todo dia muito bem arrumado, não pode estar de chinelo, sem camisa, porque senão ele é confundido com bandida e é morto na favela. Cor de pele, quando usada de forma generalizada ou como um rótulo, pode apagar a identidade negra e a diversidade. Então, tipo lápis de cor, né, que cor de pele, meia calça cor de pele, cor de sapato, né, nude, que é o cor de pele em inglês, não, maquiagem. Nossa, é muito legal quando você tem maquiagens, sapatos, cor de meia calça, lápis de cor de várias cores. Essa é a beleza da vida. É essa variedade, esse multiculturalismo de religiões, de cores, dessa beleza que é o espectro, né, que a gente tem das cores. Tirar a neguinha, a linguagem racista e sexualizada que desumaniza as mulheres negras. Isso vem muitas vezes de apostas, né? Vamos tirar uma neguinha, né? É horrível, né? Que sexualiza as mulheres negras. Preto de alma branca, expressão racista que desumaniza as pessoas negras, associando a cor de pele a algo ruim, sujo, malvado. Então, assim, o preto só tem uma alma boa se ele tiver uma alma branca, porque muitos acreditavam e falavam que o negro nem tinha alma, né? Ele era um objeto vocálico, que só tinha uma voz, mas não tinha alma. Então, quando às vezes o preto, ele achava que aquele preto era uma pessoa boa, né? Que ele falava, oh, esse preto é bom. Então, ele tem uma alma branca, ele não tem uma alma preta. E o último que eu quero falar, tem mais palavras, mas eu acho que essas são as mais básicas aí para vocês mudarem o vocabulário e transformarem o linguajar de vocês urgente. Que é criado mudo. Tem gente que fala que é um termo racista e outros não. Então, como existe a dúvida, eu prefiro não usar mesa de cabeceira, né? A gente usa mesa de cabeceira, que é um termo que remete ao período de escravidão. Quem fala, né, que o criado mudo foi criado naquela época, associando os negros à escravidão doméstica, que ficava ali servindo o tempo todo, pessoas que foram até paradas servindo água e comidas, né? Então, muito triste, tantos anos da história do Brasil e hoje, 2025, ainda as pessoas usam essas palavras e quando a gente reclama e corrige, acham que é mimimi. Então, acabem com isso, seja antirracista. A gente precisa que essas palavras se transformem e a gente dê voz e vez a quem diz que está sendo ofendido. Representatividade. Então, isso é muito legal quando a gente tem hoje o censo dizendo que a maioria do povo brasileiro é negro, entre
pretos e pardos, né? Quem não sabe essa diferença, vai lá na aula parte 1, que eu começo a aula falando sobre isso. Representatividade é quando, assim, o lugar que o negro ocupa na sociedade, a gente tem exemplos, a gente tem pessoas. Então, quando eu vejo um negro na política, vereador, prefeito, deputados, governadores, presidente, negro está lá sendo representado o negro nesse espaço. Na educação, professores, pesquisadores negros, advogados, médicos, na cultura, escritores, músicos, cineastas e artistas negros. Então, as cotas hoje também vêm para a área artística, eu acho que é muito importante. Nos filmes, nas séries, nas novelas, a gente cumpria as cotas para que a nossa juventude negra, que eles se sintam representados, que eles olhem lá e vejam aquela menina, aquele menino bonito, aquele menino representado ocupando vários lugares na sociedade. Então, essa mídia hoje, ela traz muito, né, para a televisão, para os jornais, para o cinema, a nossa representatividade negra. E o caminho histórico, ele mostra que a trajetória do negro no Brasil, ele passou por muita negação. Então, assim, o tempo todo é negando, não existe racismo. Eu tenho certeza que muita gente no meu canal, nas minhas redes sociais, que estão vendo eu falar sobre isso e falam: nossa, mas olha só, Eliane falando sobre isso. Não existe racismo, existe racismo, é isso que eu quero falar. Então, assim, a gente não pode enxergar a história do negro sem ter sido excluído e marginalizado. Então, eu não estou dizendo que a culpa é sua, eu estou dizendo que a responsabilidade é nossa, ou seja, reconhecer que houve injustiças no passado e que existe injustiça no presente. Não existe democracia racial no Brasil, isso é um mito. Então, só com a representatividade e o reconhecimento histórico, a gente vai ter a igualdade racial. Então, a gente incluir o negro em todos os espaços sociais, a gente vai fortalecer a democracia e a justiça social. E aí, por favor, não falem besteira. Não existe racismo reverso. Não existe racismo contra o branco. Isso é inadmissível. Racismo é uma questão de relação de poder. Então, se a sociedade brasileira, desde a época da escravização, ela é constituída por uma forma a favorecer, a privilegiar a população branca, porque os melhores cargos, os melhores lugares, os mais ricos são brancos, então por que o branco não sofre racismo? Como ele pode falar que ele sofre racismo? A própria legislação que criminaliza o racismo, ela é bem taxativa. Ela diz que a vítima do racismo são pessoas de grupos minoritários. E a gente chama de minoritária, apesar de hoje ser a maioria do povo, no sentido de que não se olhava para essas minorias no passado. Então, hoje, a gente precisa estar claro isso. O branco sempre esteve acima nas relações de poder, nos favorecimentos, nos privilégios. Então, não existe racismo reverso, nunca. Nem que um negro, pelo racismo que ele sofre, ele tenha racismo contra o outro. Mas isso é uma própria reação dele ficar acuado de tanto... Ele olha para você como um inimigo, como alguém que vai humilhá-lo, que vai expô-lo. E eu vou falar isso muito no livro, na aula do final do mês, do Pequeno Manual Antirracista, que a Djamila fala isso, né? Que ela vai descobrir o racismo quando ela vai para a escola. Então, não fale besteira. Não existe racismo reverso, porque o racismo é questão de relação de poder e o branco nunca foi escravo no Brasil. E essa frase é muito boa, que é o Januário Garcia. Existe uma história do negro sem o Brasil, porque o negro não é escravo. O negro, ele veio da África, é um imigrante forçado. O que não existe é uma história do Brasil sem o negro. O que seria desse país sem o povo negro? Então, essa frase afirma que o povo negro tem uma trajetória própria, rica, anterior ao Brasil. Mas o Brasil só existe como nação porque as pessoas negras contribuíram e contribuem decisivamente para a formação do nosso país. Então, o povo negro não nasce no Brasil, ele chega obrigado ao Brasil, mas trouxe
a sua cultura, a sua história, a sua humanidade. Eu fiz, né, a chamada para esses vídeos na frente do Museu Afro Brasil, que é homenagem ao artista plástico Emanuel de Araújo, e que eu já fui 2 vezes nesse museu e eu recomendo que vocês façam a visita, levem as suas crianças aos museus, né, para aprenderem a verdadeira história e mostra lá a riqueza da cultura, da religião africana. Então o Brasil só nasce como nação porque o povo negro ajudou a construí-lo. Então a gente precisa reconhecer isso, reconhecer a verdade, reconhecer que esse povo merece dignidade. Essa frase do Januário Garcia, que é um escritor. E aí, gente, nós vamos encerrar essa aula que dividi em 3 partes. Se vocês não assistiram às aulas anteriores, vão lá assistir. Com a certeza que tenha ficado evidenciado, eu trouxe aqui evidências de que o antirracismo não é apenas um tema para a gente estudar na escola só, mas é um compromisso ético, político e pedagógico. É o meu canal aqui de educação e eu quis trazer isso, que precisa se traduzir em nossas práticas no dia a dia, no cotidiano. Ser uma pessoa antirracista é reconhecer essa diversidade, esse multiculturalismo, valorizar a história e a cultura africana e afro-brasileira e assumir a responsabilidade de formar cidadãos mais conscientes, críticos e solidários. Eu acredito que nós vamos reverter, que nós chegaremos no momento que nós precisaremos mais de cotas, não precisaríamos mais de políticas afirmativas de reparação que o povo negro tanto sofreu, porque faz pouco tempo que acabou a escravidão no Brasil. Para a história do Brasil, que é tão grande, pouco tempo nós não temos de escravidão. Então eu acredito em você que está aqui, que ganhou o seu tempo assistindo às aulas, porque juntos somos parte dessa transformação, por uma educação por todos e para todos, que é o lema do meu canal. Muito obrigada.